Bem-vindos crentes e descrentes do nosso canal. Esse é o nosso penúltimo vídeo da série sobre o batismo com o Espírito Santo. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da história do pentecostalismo, a verdadeira história por trás do pentecostalismo. Nós falamos em outros vídeos sobre o texto lá de Atos 2, abordamos sobre o que era o Pentecostes, a festa do Pentecostes no Antigo Testamento, e hoje no nosso penúltimo vídeo vamos falar sobre a verdadeira história do pentecostalismo. E no nosso último vídeo, o próximo vídeo, vamos falar sobre dons espirituais. Porque sempre que se fala sobre Espírito Santo ou batismo com ou no Espírito Santo, é comum falar do assunto de dons espirituais. A história do pentecostalismo ela é antiga, por mais que nós falamos na teologia, nós abordamos como ela no início lá do século XX, principalmente na virada do século XIX para o século XX, nos anos de 1900, quando se fala sobre a manifestação do Espírito Santo como os pentecostais creem, é um assunto um pouco antigo, é um assunto que ele vai remontar lá para a época posterior aos apóstolos. Já no segundo século da era cristã, por volta dos anos 150, surgiu um religioso chamado Montano, ele vinha de outras religiões, e esse Montano ele começa a criticar os bispos, ele começa a criticar os líderes da igreja da época, essa igreja já posterior aos apóstolos, que se baseavam muito na Bíblia e não davam muito espaço para manifestações extra-bíblicas, manifestações espirituais pessoais daqueles cristãos daquela época. Montano vai ser criticado por muitas pessoas, por muitos pais da igreja, mas ele também vai ser seguido por alguns pais da igreja. Um pai da igreja famoso que vai seguir Montano chama-se Tertuliano. Porém, os montanistas, que são aqueles que creem naquilo que Montano começou a professar, eles vão ser questionados e eles vão ser condenados pela igreja já no segundo século. Vão se passar muitos e muitos anos, não que nesse período longo que eu vou deixar de falar, não ocorreram manifestações espirituais semelhantes ao que os pentecostais creem hoje, mas as manifestações mais significativas elas vão acontecer por volta do século XVIII. Aí vai aparecer a figura de alguns teólogos e alguns pregadores famosos, como por exemplo Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é muito famoso nos Estados Unidos, principalmente, porque ele vai ser considerado como um teólogo que vai tentar reavivar a igreja americana. As ações de Jonathan Edwards elas vão acabar influenciando também o cristianismo na Inglaterra. Inclusive vai acontecer um avivamento no país de Gales e que vai se estender por outros países dentro do Reino Unido. Mas o que tem de importante quanto a Jonathan Edwards o que Jonathan Edwards queria era que os cristãos daquela época, a época já posterior à reforma protestante, que ocorreu no século XVI, eles viessem a ser cristãos mais avivados, eles viessem a ser cristãos que fossem mais vibrantes espiritualmente falando. Depois de Jonathan Edwards vão surgir outros famosos avivalistas, mas eu queria destacar já no que é chamado como o terceiro despertamento, a figura de um dos principais deles, que é John Wesley. John Wesley, que é o pai do metodismo, o responsável pelo surgimento da igreja metodista. Dele vai surgir um movimento chamado de movimento santidade, ou movimento da santidade, ou holiness no inglês. Esse movimento da santidade vai apregoar a busca por uma perfeição ou por uma santificação em todo cristão. Esse movimento ele vai sendo aperfeiçoado ao longo dos anos até chegar no início dos famosos anos 1900, especificamente em 1901. Em 1901, um evangelista famoso chamado Charles Parham. Charles Parham vai fundar um seminário lá no Kansas, e esse seminário que vai ser fundado por Charles Parham, ele vai começar a trazer alguns ensinamentos sobre a segunda bênção, que é a descida ou batismo com o Espírito Santo, sendo evidenciado pelo dom de línguas. No caso anterior do metodismo, do movimento Holiness ou movimento da santidade, John Wesley vai até falar um pouco sobre isso, mas ele não vai aprofundar de forma tão categórica como vai acontecer com Charles Parham. Charles Parham, então, num belo dia, lá em seu seminário, ele vai começar a orar para que aqueles cristãos venham receber o Espírito Santo, e temos aí a primeira cristã que vai ter o dom de línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, que é a famosa Agnes Ozman. Agnes Ozman tinha por volta de 30 anos,
e ela desejava muito receber o Espírito Santo para trabalhar como missionária, divulgando o evangelho em outras línguas. A crença ali não era uma língua dos anjos, mas crença que ela iria falar em outros idiomas. E em um fatídico dia ela começa a falar em outras línguas que para eles eram outros idiomas. O próprio Charles Parham mais tarde também vai falar em outras línguas, e mais da metade de seus alunos vão receber esse dom de falar em outras línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. A partir daí surge a figura de um discípulo de Parham famosíssimo dentre os pentecostais que nós chamamos de William Seymour. William Seymour, por volta de 1905, ele vai ter uma proximidade maior com Parham, e ambos vão começar a divulgar essa descida, esse batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em outras línguas. Surge então a figura da famosa Rua Azusa em Los Angeles. Essa Rua Azusa é o ambiente onde ficava o prédio onde se reuniam os discípulos, já não mais de Charles Parham, mas os discípulos de William Seymour. O próprio Charles Parham, anos mais tarde, vai voltar e vai criticar algumas coisas que aconteciam na Rua Azusa. Eu tenho certeza que se você já ouviu falar sobre a história dos pentecostais, você já ouviu falar sobre a Rua Azusa em Los Angeles. Nessa Rua Azusa, onde se reuniam esses discípulos de William Seymour, que eram discípulos de Charles Parham, aconteciam ações que eram um pouco diferentes, assim, para não dizer algumas até mesmo um pouco grotescas, como, por exemplo, algumas pessoas que ficavam rastejando no chão, pessoas que ficavam uivando. Alguns falam de pessoas até que levitavam ali no momento daquelas orações. As orações, os cultos, tinham muito pouco estudo das Escrituras, eram cultos com um foco maior num êxtase, quase que a pessoa saindo fora de si. Muitas pessoas, estudiosos da área da psicologia, da área da saúde mental, que foram visitar o prédio da Rua Azusa, começaram a falar até sobre manifestações esquizofrênicas que ocorriam na época. Mas para aqueles crentes, aqueles pentecostais recém-surgidos, porque o movimento pentecostal surge oficialmente ali, para eles aquilo era uma pura manifestação do Espírito Santo. Através da Rua Azusa vão surgir muitos nomes que vão fundar as igrejas pentecostais mais famosas que conhecemos hoje. Eu quero destacar missionários suecos que vão também conhecer o que vai surgir da Rua Azusa, as igrejas que surgiriam dali. E eu vou destacar o nome de dois missionários suecos famosos, que um deles chama Gnanvingre e o outro Daniel Berg. Gnanvingre e Daniel Berg, ambos missionários suecos, eles vão receber uma profecia que eles deveriam vir para uma cidade chamada Pará, no Brasil, na América Latina, e ali divulgar o evangelho. Surge então, já existia nos Estados Unidos a Assembleia de Deus, mas surge então a Assembleia de Deus no Brasil. A princípio ela tinha outros nomes, alguns falam, há muita divergência contra os nomes, mas alguns falam que chamava Ministério da Fé Apostólica, mas ela vai eclodir como Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E a partir dali começa a divulgar o pensamento, os ensinamentos pentecostais. Tem ainda a figura de um italiano famoso chamado Louis Francesco. Louis Francesco, ele vai divulgar a crença também da descida do batismo com o Espírito Santo, porém não vai ter uma ênfase em dom, em curas tão grande quanto na Assembleia de Deus. O tempo vai passando e vão surgindo várias outras igrejas. Estudiosos dividem o pentecostalismo em três ondas. Essa primeira onda no Brasil, né? Essa primeira onda, que é a onda com a Assembleia de Deus, com a vinda de Daniel Berg e Gnanvingre, e também com a vinda de Luiz Francesco, fundando a famosa Congregação Cristã do Brasil, inicialmente lá em São Paulo. Hoje a sede mundial deles lá em São Paulo fica ali na região do Brás, bem pertinho do metrô ali, da saída do metrô Bresser-Moca. E a Assembleia de Deus tem várias sedes no Brasil, porque ela cresceu muito e começou a se dividir em várias convenções. Mas nós temos também a segunda onda. A segunda onda, ela vai ser representada pela Igreja Brasil para Cristo, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, que veio para o Brasil como uma missionária canadense famosa, Amy McPherson, e com a figura que é também famosa, mas que hoje já falecido, do missionário Davi Miranda, que fundou a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Essa é conhecida como a segunda onda. Não tem outras igrejas dentro da segunda onda, tem várias outras igrejas. Porém, as mais famosas serão essas. A diferença das igrejas da primeira onda para a igreja da segunda onda: a primeira onda era um foco muito grande no batismo com o Espírito Santo, mas não tinha um foco tão grande em curas. Até tinha um foco em curas, mas o foco maior em curas mesmo veio com a segunda onda, principalmente
com as cruzadas evangelísticas que a Igreja do Evangelho Quadrangular realizava por volta dos anos 50. Nos anos 70 vai surgir a figura das igrejas neopentecostais, que alguns chamam de deuteropentecostalismo ou segundo pentecostalismo, para não diferenciar muito. Principalmente através da figura do líder da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo, mas nós temos outras figuras famosas, como, por exemplo, a figura do missionário R.R. Soares. Nós temos ainda a figura do bispo Rodovalho, missionário R.R. Soares da Igreja Internacional da Graça, e o bispo Rodovalho da Igreja Sara Nossa Terra. Vamos ter a figura do Estevão Hernandes e também da sua esposa como pastores responsáveis, hoje não pastor, mas um apóstolo, e ela uma bispa, a bispa Sônia, responsáveis pela Igreja Renascer. E mais à frente vai surgir Igreja Mundial, vai surgir Igreja Plenitude do Trono de Deus e um monte de ramificação neopentecostal que nós temos no dia de hoje. O que tem de importante em tudo isso que eu falei nesse vídeo, que é um vídeo de história, então parece um vídeo longo, mas a gente precisa desse entendimento, desse conhecimento para falar sobre o assunto da língua dos anjos. Com o surgimento das igrejas pentecostais, principalmente aqui no Brasil, a partir de 1910 e 1911, com as igrejas Congregação Cristã e Assembleia de Deus, a ênfase no batismo com o Espírito Santo, tendo evidência o falar em outras línguas, começou a ser muito enfatizada. Porém, se nós formos observar como que o histórico desse falar em novas línguas, desse surgimento dos pentecostais, nós vamos observar que é um surgimento muito controverso. As figuras tanto de Charles Parham quanto de William Seymour, assim como dos outros precursores ou discípulos destes que vão surgir, são figuras de pessoas que aqueles que historiaram a vida deles registram que não eram crentes genuínos, mas que não se preocupavam muito com a conduta que eles iriam ter. Se preocupavam muito com as manifestações espirituais quase que fantagóricas que ocorriam, mas não se preocupavam muito com a sua conduta cristã, não se preocupavam muito com o ensino das escrituras. E com isso dava muita brecha para acontecer ações quase que beirando a esquizofrenia. Se você já viu cultos pentecostais mais carismáticos, quando eu falo mais carismáticos, aqueles que têm bastante ênfase nas pessoas receberem o Espírito Santo e através de receber o Espírito Santo começar a rodar, começar a cair no chão, começar a rir, começar a ter manifestações bem esquisitas para aqueles que não conhecem uma igreja pentecostal muito carismática, você há de concordar comigo que é muito diferente do que aconteceu lá em Atos 2 e que nós falamos ao longo desses vídeos. No nosso próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre os dons carismáticos ou os dons espirituais e vamos fechar essa série sobre batismo com o Espírito Santo. Aguardo vocês.